O governo de Mi promove palestras sobre radiação. Cerca de 50 pessoas ouviram as explicações dos especialistas. E o que você deve saber sobre contaminação para controlar o pânico? O nível de contaminação nos alimentos aqui é tão baixo que é virtualmente nulo. O JBTV começa agora. Olá! Através da solidariedade, um grupo de jovens brasileiros tem conseguido lidar com o próprio medo do terremoto e tsunami. Eles estudam em uma escola brasileira de Ibaraque e fazem dobraduras em papel nos tempos livres para enviar aos jovens que se encontram em abrigos. Desde o dia 11 de março, os tremores secundários têm sido diários, para desespero desse grupo de jovens. Porque esse dia X também assustou. Aí, fazendo essas coisas, eu penso que eu não preciso me preocupar, porque tem gente passando por coisa pior, né? O grupo Help Japan foi formado para ajudar os adolescentes a lidarem melhor com a síndrome pós-terremoto. Esse medo, esse susto do terremoto começou a transformar num sentimento de querer ajudar as pessoas, né? Foi aí que a gente começou com ideias de como fazer para ajudar as vítimas do tsunami e do terremoto. Junto com jovens do Brasil, eles começaram a fazer origami de tsuru. A meta é chegar a 10 mil e entregar para as vítimas do tsunami. Mais do que isso, a gente está escrevendo também cartinhas, Cartinhas em japonês para dar força para eles. Hoje, os jovens conseguem falar do terremoto com tranquilidade. Não precisa ficar com muito medo, que isso foi uma coisa assim, que não dá para se esperar, Mas... E fazer o quê? A natureza, não é a gente que escolhe. Essa força que encontraram dobrando os papéis, os jovens brasileiros querem agora transmitir para quem ainda se encontra em situação difícil na área da tragédia. Gambare Nippon! Este mês, o movimento Help Japan também levou donativos e preparou yakisoba para as vítimas da tragédia em Miyagi. 5 parques da província de Fukushima decidiram restringir o horário para as crianças brincarem devido à radiação. Nos parques de Fukushima, Koriyama, Nihonmatsu e Motomiya, as crianças podem brincar no máximo 1 hora ao ar livre. O nível de radiação nesses locais estava acima de 3,8 microsievert por hora, o limite estabelecido pela província. Vamos ver como está a radiação nas outras cidades. Em Aizu Wakamatsu, a oeste da usina de Fukushima, o nível estava em 0,18 microsievert ontem à tarde. Em Nasu, na província de Tochigi, a radiação estava em 0,19. Um pouco mais ao sul, em Utsunomiya, o nível já cai para 0,06. Em Saitama, 0,05 microsievert. E em Chihara, Chiba, 0,04. E hoje o primeiro-ministro Naoto Kan afirmou durante uma discussão no parlamento que a autorização para os moradores da área de 20 quilômetros da usina voltarem uma vez para casa deve sair só depois do feriado de Golden Week. Cerca de 300 cidades realizaram neste domingo eleições para escolher os representantes na Assembleia Municipal. O Partido Democrático ganhou em apenas 3 das 9 cidades em que concorreu com a oposição. Alguns jornais atribuíram a derrota ao desempenho insatisfatório do primeiro-ministro Naoto Kan para lidar com a tragédia. Fique com a primeira página. 98 prefeitos foram eleitos no domingo. O mais jovem deles é Naomichi Suzuki, de Yubari, Hokkaido. Ele tem apenas 30 anos de idade. Em 10 distritos de Tóquio, 9 reassumem o cargo. A novidade foi Nobuto Hosaka, eleito pelos moradores de Setagaya. Uma equipe formada por veterinários e funcionários da província de Fukushima entrou na área de 20 quilômetros ao redor da usina para sacrificar animais abandonados que estejam muito fracos. Estima-se que cerca de 4 mil cabeças de gado tenham sido deixadas na área de exclusão, além de milhares de porcos e aves. Os jornais publicaram o drama dos moradores que foram obrigados a deixar os animais e não podem mais voltar a vê-los. As fabricantes japonesas se esforçam para recuperar a confiança dos clientes estrangeiros que se afastam cada vez mais dos produtos japoneses com medo da radiação. De carros a alimentos, muitas já começaram a expedir certificados mostrando o nível de radiação.
Desde o acidente nuclear em Fukushima, cerca de 180 mil chineses deixaram o Japão. Esta loja, dentro da Chinatown em Yokohama, fechou por falta de trabalhadores. Por outro lado, o jornal Mainichi destacou que muitos trabalhadores temporários perderam seus empregos porque as fábricas foram prejudicadas por falta de peças ou racionamento de energia. Os jogos da J-League recomeçaram neste fim de semana. O time de Sendai jogou contra o Kawasaki Frontale e ganhou de virada. O gol da vitória foi marcado por Kamata aos 42 minutos do segundo tempo. Festa dos jogadores e da torcida de Sendai, que acompanhou tudo de um telão público. O destaque no domingo foi o atacante Márcio Richards, do Urawa, que marcou aos 12 minutos do início do jogo. O Urawa venceu por 3-0 o campeão do ano passado, Nagoya Grampus. É alegria voltando aos gramados e também para os torcedores que apostaram na loteria. 6 pessoas acertaram o primeiro prêmio da extração 498 da Toto. Cada uma recebeu 600 milhões de ienes. Veja a seguir. Especialistas falam sobre terremoto, tsunami e radiação em Mie. E médico tranquiliza brasileiros em Ibaraki sobre água e contaminação de alimentos. O nível de contaminação nos alimentos aqui é tão baixo que é virtualmente nulo. Daqui a pouco, no JPTV. Para tranquilizar a população estrangeira da província de Mie, uma fundação ligada ao governo local promoveu palestras sobre radiação. O repórter Akio Sakaguchi foi lá conferir. Cerca de 50 pessoas assistiram à palestra realizada nessa escola em Tsu, na província de Mie. A cidade de Tsu fica a mais de 700 quilômetros da usina de Fukushima. Mas essa distância não impede que os brasileiros que vivem aqui na região estejam preocupados com o perigo da radiação. Segundo a Fundação de Intercâmbio Internacional do Governo da província, a MIEF, 7 famílias brasileiras de Tsu deixaram o país com medo da contaminação. Para tranquilizar os que ficaram, a fundação resolveu realizar esse encontro. Através de vídeos e palestras com tradução em português, bombeiros e especialistas do Departamento de Saúde Pública falaram sobre os principais temas que preocupam os estrangeiros: terremoto, tsunami e radiação. Após o terremoto, muitas pessoas, todos os dias quase, ligam para a MIEF, para a nossa fundação, perguntando, né, no caso, radiação não vai vir até aqui em Mie, eu posso beber água da torneira, posso comer peixe? Muitas pessoas estão com medo, né, sentindo medo. Depois da palestra, muita gente se tranquilizou. Eu sinto muito segura. E o que foi legal é que todas as dúvidas mesmo que eu tive, o palestrante, ele esclareceu bastante coisas, foi muito bom e ele é muito simpático. Apesar da preocupação que tinha antes da palestra, Tami diz que nunca pensou em deixar o país. Essa também foi a decisão de Teruyo, que preferiu continuar no Japão para manter a família unida. Sempre essas explicações são coisas para a gente poder aprender coisas mais, então faz com que a gente saia mais tranquila. Assim. Segundo Paola Nakamura, da Fundação de Intercâmbio, a MIEF vai ampliar as palestras para os estrangeiros que vivem na região costeira. O objetivo é deixar todos preparados para quando um tsunami chegar. Radiação também foi tema de palestra realizada pelo NPO Sabijá em Ibaraki. As dúvidas dos brasileiros foram respondidas pelo médico Jorge Ito, que enfatiza: a situação não é para pânico. Para cada pergunta, Jorge Ito busca uma resposta técnica. A conclusão é sempre a mesma: a situação não é para preocupação. Tenho colegas que moram em Moscou, que moram em Hong Kong e no Brasil também. A radiação normalmente, que a gente chama background, a radiação de fundo desses lugares é até mais alta do que tem agora aqui, neste momento, em Ibaraki. Ou seja, mesmo em Moscou, por exemplo, o nível normal é de 0,19 a 0,22. Ou seja, mais alto do que está aqui, que a gente mediu agora há pouco e deu 0,14. Ou seja, esse nível de radiação não traz risco nenhum à vida, à saúde humana. Eu recebo
medições do governo japonês, de órgãos oficiais e de órgãos não oficiais, de ONGs, NPOs, inclusive do Greenpeace, que está aqui, e todos eles têm mais ou menos o mesmo nível, ou seja, o governo japonês não está manipulando os números. Através do serviço voluntário que realiza para a NPO Sabijá, o médico recebe muitas perguntas de brasileiros. A mais comum é sobre a contaminação de alimentos e da água. Na hora de tomar, a gente fica assim preocupado, né? Bastante preocupado. A alimentação também pra gente que tem filho, né? Também preocupa bastante, né? Semente de leite, né? Eu vejo o rótulo, tudo mais, vejo no supermercado, vejo o rótulo, vejo o torroco da região. Eu acho que não toma, não. Eu fico assim, meio esperto, né? Principalmente alimentos de lá, né? Segundo o Ito, o governo proibiu a venda de determinados alimentos da região próxima à usina, mas por precaução. Porque o nível de contaminação dos alimentos aqui é tão baixo que é virtualmente nulo, é quase zero o risco à saúde de alguém se consumirem esses alimentos. Mas é claro, entre um alimento contaminado e um não contaminado, dê preferência ao não contaminado. Mas mesmo que porventura coma o contaminado, isso não vai trazer risco à saúde nenhum. Mesmo com as sucessivas aparições do porta-voz do governo e o Kyoedano para acalmar a população, a desconfiança continua. O governo ou alguma entidade podia orientar melhor, porque não tem cor, não tem cheiro, não tem nada, né? Então, como é que a gente fica? Até agora, todas as recomendações que ele tem feito foi de acordo com o que manda a lei japonesa, e o que manda a lei japonesa, na verdade, é até mais rígido do que, por exemplo, de outros países. Minha maior preocupação é de acontecer algo de uma explosão, ocorrer um grande desastre, como foi Chernobyl. A comparação é inevitável. Chernobyl e Fukushima registraram nível 7, gravidade máxima na escala internacional, quando se produz um grande vazamento de material radioativo com efeitos generalizados na saúde e no meio ambiente. As diferenças são enormes, são muitas diferenças. Primeiro que Chernobyl estava em funcionamento total. Fukushima estava parada por causa do terremoto. E o nível de radiação liberado por uma usina e outra é totalmente diferente. A de Fukushima é menos de 10% da radiação liberada de Chernobyl. Nesses 2 episódios fica a lição. Temos muito a aprender sobre a radiação. E por último, a Agência de Meteorologia informou hoje à tarde um alerta de tornado em Chiba e Ibaraki. Nessas 2 províncias, rajadas de vento chegaram a arrastar carros no estacionamento de Kashiwa, em Chiba. Em Ibaraki, cerca de 10 casas tiveram janelas e telhas quebradas. O JPTV fica hoje por aqui. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações. Até lá!